Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. O tema dessa noite é Construindo uma família sólida. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Obrigada. O tema é Construindo uma família sólida, amém? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor para os irmãos que estão assistindo em casa. Sejam bem-vindos. Reúna seus parentes e vamos aprender um pouco mais de Deus nessa noite. Amém? Estamos aqui diante de uma passagem, querido, que nós vemos que Jesus... esse monte é o monte do, Sermão do Monte. É quando Jesus está reunido com uma multidão, reunido com discípulos, e Jesus começa a lhe dar uma lição de ensinamentos para os nossos dias, para aquele momento, para aquela hora. E vamos dizer que vamos dizer que isso aqui é o finalzinho, Jesus concluindo o seu sermão. Ele chega e conta uma parábola. Jesus chega e conta uma história. E ele conta a história de dois homens. Ele conta a história de dois construtores. Duas pessoas que edificaram, que construíram uma casa. E ele começa a falar do homem prudente e do homem insensato. E nessa noite nós vamos ministrar, e o Espírito Santo estará falando aos nossos corações nessa noite, para nós construirmos uma família sólida. Construímos uma família alicerçada em Deus nessa noite, amém? Como eu disse, Jesus, ele concluindo essa história, todos os ensinamentos que ele dá, e ele fala sobre o dever, ele fala sobre aquele, na realidade Jesus estava falando sobre ouvir e praticar. Porque a diferença aqui, querido, não é ouvir, porque todos estavam naquele momento com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Os discípulos estavam, a multidão estava ouvindo o que Jesus estava passando, ouvindo o que Jesus estava ensinando. A grande diferença não é ouvir, porque eu e você entramos todos os cultos, segunda, quarta, domingo pela manhã, domingo à noite, entramos por essas portas com a intenção de ouvir a palavra do Senhor. Mas o grande segredo não é ouvir. Jesus estava dizendo para eles, olha, prudente é quem bota em prática. Eu entrar e sair ouvindo a palavra de Deus, isso para Jesus não quer dizer nada. O importante para Jesus é eu botar em prática aquilo que eu ouvi. E Jesus começa a comparar o homem que coloca em prática e o homem que só ouve o que se é falado. Será que eu e você, o que nós temos feito? Será que nós só ouvimos a palavra de Deus, mas não a praticamos? Não colocamos em prática. E Jesus termina esse sermão dizendo, olha, aquele que coloca em prática tudo que se ouve, esse é prudente. Esse é sábio. Esse sim está bem alicerçado, porque ele pratica tudo o que ele ouve.
E eu quero trazer nessa noite alguns ensinamentos para minha casa, para a tua casa, para a nossa família, para a nossa vida pessoal nesta noite. A primeira delas todos podem construir. O primeiro tópico nesta noite, todos podem construir. Querido, eu posso construir, eu estou construindo, porque a nossa vida ela é feita de construção todos os dias. A nossa família ela é construída todos os dias. Então, todos nós estamos em construção. Todos nós estamos construindo. E essa parábola, ela mostra isso. Todos nós estamos construindo. Estamos construindo a nossa vida com Deus. Estamos construindo com a nossa família. Eu estou construindo todos os dias com o meu filho, com o meu esposo, construindo os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas a grande diferença é como eu estou construindo, aonde eu estou firmando, aonde eu estou fazendo a minha construção. Porque todos têm possibilidade de construir. Todos, a todos os momentos, né? Quem está namorando, quem está noivo, pensa em se casar, todos querem se casar, todos querem formar família. Mas como eu estou construindo a minha família? Como eu estou preparando? Porque muitas das vezes, querido, nós se preparamos para tanta coisa, se preparamos para tudo. Se preparamos para uma prova, nos preparamos para um trabalho, mas menos para o casamento. Não procuramos aprender, não procuramos nos especializar, né? Então, construir, o primeiro tópico, construir. Todos nós podemos construir. Todos nós conseguimos construir. E nós vamos pensar agora nessa construção que Jesus fala, nessa casa, mas nós vamos levar para aquela época, para a época de Jesus. A forma como as casas eram feitas. Porque não é como uma construção agora, bem sólida, né? Com cimentos tão fortes. Então, a construção naquela época, querido, as paredes, elas eram feitas de barro endurecido. É como se fosse uma argila, barro seco. Era assim que eram construídas as casas. As paredes, elas eram feitas de barro endurecido. O teto, ele era feito de palha, junto com terra. Era o teto. E a construção daquela época, quando Jesus fala do homem prudente e do homem insensato, é porque você tinha que olhar todas as condições. Você tinha que olhar o clima. Tinha que olhar para tudo quando você ia construir uma casa. Então a pessoa tinha que cavar até achar uma rocha. Você não poderia construir de qualquer forma. Você não podia chegar lá e subir simplesmente a tua casa. Você tinha que prestar atenção em todos os detalhes. Porque você tinha que parar e analisar e observar. E quando a tempestade chegar? E quando a tempestade vier? Como que será? Então tinha que se analisar. Olhando para aquela época, para aquela ocasião, a construção não era como a construção de agora. Era uma construção bem mais, vamos dizer, fraca, mais fragilizada. E quantas das vezes, querido, estamos construindo a nossa família dessa forma, sem analisar as condições, sem analisar o que está acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Estamos criando fundamentos, alicerçando algo em tudo que nós ouvimos e falamos, menos na palavra de Deus. Menos no que nós aprendemos, porque, querido, quantas quarta-feiras nós entramos por essa porta e cada quarta-feira que nós entramos por essa porta, nós ouvimos uma palavra nos ensinando como construir a nossa família baseado na palavra de Deus, porque esse é o alicerce verdadeiro. É a palavra de Deus, é praticar tudo aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Não adianta eu entrar por essas portas, eu ouvir toda quarta-feira uma palavra e eu não começar a praticar. Eu sou comparado como aquele homem insensato. Então, todas as quarta-feiras nós entramos. Mas será que estamos colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos?
O segundo tópico. Os alicerces, eles são testados diante das crises. Queridos, os alicerces, eles só são testados diante das crises. Porque nós olhamos, as casas, elas eram todas iguais. Nada mostrava se ela estava ruim, má, feita. Não, é só quando a tempestade caiu, porque a tempestade, ela veio sobre as duas casas. A tempestade, ela vem para a minha vida, ela vem para quem tem Deus e quem não tem. Os dias maus, os dias ruins, ela vem para todos. Ele chega na casa de todos. E a tempestade, ela chegou. E é no meio da crise, é que nós vamos saber, é que são testados os nossos alicerces. É quando nós somos afrontados. É quando nós ouvimos palavra dentro dos nossos lares que nos machuca. É quando nós passamos por traições, falta de respeito dentro do lar. É quando nós ouvimos coisas que nós não gostamos. É quando nós vemos os nossos filhos passando por tantas coisas, nos respondendo, dando respostas mal criadas. É quando nós passamos por momentos ruins. É nesse momento que os nossos alicerces, eles são testados. É nesse momento que nós vemos em que está edificada a minha casa. É neste momento que eu consigo enxergar que tipo de alicerce eu estou construindo para minha família. Porque, querido, no finalzinho diz que o insensato, quando ele construiu a casa dele, diz que quando chegou o vento, porque todas as áreas daquela casa ela foi atingida. A chuva, ela tocou no teto, os ventos, ela atingiu a parede, e o rio, quando ele começou a transbordar, atingiu aquele alicerce. De repente, nesta noite, a tua casa, a tua família, ela está sendo atingida por todos os lados. De repente, um parente seu está sendo atingido por todas as formas. A tempestade, ela chegou na sua casa. A grande diferença é aonde nós estamos alicerçados. Aonde estamos edificados, porque a tempestade chegou para o prudente e para o insensato. A tempestade chegou para aquele que construiu a casa na rocha, aquele que estava firmado, e para aquele que construiu na areia. A tempestade chegou para os dois. Só que quando ele construiu a casa dele na rocha, veio o vento sobre a parede, veio a chuva sobre aquela telha, e veio as águas que transbordaram daquele rio em momento de enchente, e aquela casa ela não desabou. Mas aquele que construiu na areia, ela não suportou, e a palavra diz que foi grande a sua ruína. Construir a casa sobre a rocha, ela não é fácil, ela dá trabalho. Por que ela dá trabalho? Porque primeiro, ela precisa de tempo. Segundo, precisa de esforço. E terceiro, precisa de planejamento. Construir uma casa sobre a rocha dá trabalho, porque requer tempo. Porque você tem que, primeiro, você vai olhar aquela área, você vai procurar o local aonde você vai construir aquela casa. Porque na época de Jesus, a primeira coisa que as pessoas olhavam era o local, olhava se estava perto de rio, porque nós estamos lidando com pessoas, agricultores, pessoas que plantavam. Então você tinha que ter olhado, olha, não, quando chover, o rio vai transbordar, porque naquela época tinha momentos de seca, tinha momentos de enchente, então requer tempo, precisa de tempo. Se você quer construir a sua família sobre a rocha, precisa de tempo dentro da sua casa, precisa de tempo com aqueles que estão dentro do seu lar, e requer esforço, porque essa parábola ela é contada por Mateus e por Lucas. E Lucas, no versículo 6, no versículo 58, capítulo 6, no versículo 48, ele diz que tem que cavar. Então requer esforço. Porque você vai
cavar e você não vai cavar pouca coisa não, você vai cavar muita coisa, porque você vai cavar até você encontrar rocha para firmar o alicerce. E às vezes, querido, para nós firmarmos a nossa família na rocha, nós precisamos cavar e cavar profundo. São noites de choro, são noites de tristeza, são noites pensando em desistir, mas não podemos desistir, temos que cavar profundo até encontrar a rocha. E ela requer planejamento, porque eu preciso olhar, observar, eu preciso observar o clima daquela região, eu preciso observar se vai haver enchente, como vai acontecer. E muitas das vezes dentro da nossa família, querido, requer planejamento. Porque levamos a nossa família de qualquer forma. Muitas das vezes cuidamos de pessoas do lado de fora, sorrimos, temos a maior paciência, mas quando chega dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não damos nem um sorriso. Muitas das vezes não damos nem um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, ou pergunta como você está. Muitas das vezes não olhamos nem nos olhos. E a segunda coisa que precisa, a primeira é que dá trabalho. Dá trabalho porque requer tempo, esforço e planejamento. E a segunda coisa, querido, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o alicerce que você está construindo. Porque ninguém viu o alicerce que o insensato fazia e que o prudente fazia. Então, muitas das vezes, nós tratamos assim, ninguém está vendo, a gente vai levando de qualquer forma. Muitas das vezes dentro de casa nem se falam, não tem nem comunicação. Mas para as pessoas de fora, nós vamos andar de mão dada, para todos pensarem que tudo está bem. Muitas das vezes não tem comunicação com os filhos, mas eu tenho que manter a aparência, porque tudo vai bem. Às vezes investimos, querido, na nossa casa, nós investimos em fachada, investimos em pintura, investimos em tanta coisa externa, mas no interno, o que nós temos investido na nossa família? No interior, dentro da casa, o que eu tenho investido? Às vezes investimos do lado de fora, eu vou pintar bem bonito, porque vai dar uma aparência para quem olha, vai estar lindo. Para quem chegar, vai ficar muito bonito. Mas e o interior, como se encontra? Investe no seu casamento. Investe nos seus filhos. Mas investe baseado na palavra de Deus. Investe naquilo que Deus deixou para mim e para você. Investe nas escrituras do Senhor, colocando em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, praticando. Investe na sua família. Investe naquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Terceiro tópico. A forma como construímos nossa casa determinará o futuro dela. A forma como eu e você construímos a nossa família. Como eu disse para você, nós estamos em construção a todo tempo. De repente você entrou por essas portas e você pode estar achando assim, mas a minha família está em ruína. A minha família, a minha casa, ela já desmoronou. A queda, ela foi enorme. Não, nós estamos em construção. Ainda há esperança, ainda há vida, ainda há como eu edificar, ainda há como eu levantar aquilo que está caído novamente. Porque a forma como construímos nossa casa determinará o futuro dela. A forma como eu e você estamos construindo. Como eu e você estamos construindo a nossa casa? Como estamos construindo os nossos filhos? Como estamos construindo, ajudando, cooperando com os nossos maridos com as esposas? Como estamos cooperando? Como estamos construindo? Porque a cada dia, querido, nós estamos colocando um tijolo no lugar.
Cada dia eu coloco um cimento, cada dia eu dou uma pintura, cada dia vivemos em transformação todos os dias, vivemos em transformação. Sabemos que o grande segredo dessa parábola que Jesus quis dizer, olha, muitos estão me ouvindo, mas não é ouvindo o que o Senhor Jesus quer. Jesus quer que nós praticamos, Ele quer ver nós colocarmos em prática aquilo que estamos ouvindo. É isso que é o segredo. Muitas das vezes achamos assim, nossa, o diabo está destruindo o meu lar está sendo destruído. Querido, baseie a sua família no que a palavra de Deus diz, comece a ler as escrituras, comece a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, todos os ensinamentos do Senhor para nossas vidas, e o diabo ele não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, se você estiver alicerçado sobre a rocha. É isso que nós precisamos, querida, é isso que eu e você precisamos, alicerçar a nossa vida espiritual, alicerçar a nossa família, alicerçar a nossa casa na rocha que é Jesus. Como eu disse, dá trabalho, mas vale a pena, porque se nós formos fazer como aquele homem insensato, ele não planejou, ele não verificou, ele quis da forma mais rápida. Eu quero mais rápido, eu quero com mais facilidade, só que com mais facilidade, quando os dias maus chegar, ela não vai resistir. Grande será a ruína, grande será a queda, porque ela não irá suportar os ventos, ela não irá suportar a chuva, ela não irá suportar os rios quando transbordarem. Agora, se você estiver alicerçado, se você estiver edificado, você irá suportar, porque a Bíblia ela tem palavras para todos os dias da nossa vida, ela tem ensinamento para todo o nosso casamento, nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso familiar, com todos aqueles que nos cercam. Basta nós lermos e colocarmos em prática, não sermos somente ouvinte, não entrar e sair por essas portas e dizer, nossa, a palavra hoje foi boa, a palavra foi ruim. Não, coloque em prática tudo que você ouve, começa a praticar tudo que você lê, baseado na palavra de Deus, baseado no que o Senhor tem para mim e para você. Esse é o nosso alicerce, esse é o alicerce que constrói a nossa família, esse é o alicerce que levanta o nosso lar e a nossa vida. Esse é o nosso alicerce. Querido, tenha uma família sólida, tenha uma família que tem consistência. Porque já foi ministrada aqui, a pastora Carla, ela falou que não há família perfeita. Não há família perfeita, não há. Até porque nós somos imperfeitos. Mas através da palavra de Deus, nós vamos convivendo um com o outro, nós vamos cooperando, nós vamos ajudando. É através da palavra de Deus. É porque a palavra de Deus diz, né, Deus quando Ele une o homem e a mulher, Ele diz que serão uma só carne. Querido, nós não vamos ser só uma só carne se eu não tiver, se Jesus não estiver no centro. Se Deus não estiver no meio, se a palavra de Deus, porque somos pecadores, porque somos errantes. Então, muitas das vezes é muito mais fácil eu transferir a culpa para o meu esposo e dizer, olha, o meu casamento não dá certo por causa do meu esposo. É muito mais fácil do que eu dizer, Senhor, não está dando certo porque eu não coloco em prática o que eu leio. Senhor, não dá certo porque eu não pratico a tua palavra. Porque, querido, o que nos santifica é a palavra do Senhor. O que nos edifica é a palavra do Senhor. O que nos dá entendimento, conhecimento para nós prosseguirmos na nossa vida espiritual com a nossa família é baseado na palavra do Senhor. Então, querido, que nesta noite nós viemos alicerçar. De repente você entra e sai por essas portas várias quarta-feiras. Você ouve muitas palavras, mas você ainda não colocou nenhuma em prática. De tudo que você ouviu, comece a mudar o seu modo de agir a partir de hoje. Não, a partir de hoje eu vou ouvir e eu vou começar a praticar. Eu vou começar a fazer o que a palavra de Deus diz. Os ensinamentos que traz para o meu casamento.
os ensinamentos que traz para a minha vida, para o meu ministério, comece a colocar em prática. E você será como esse homem prudente, que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Deu trabalho? Pois teve esforço? Teve que se esforçar? Teve. Teve que planejar? Teve. Comece a fazer hoje, comece a colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje eu vou começar a praticar. A partir de hoje eu vou começar a ler, eu não vou só ouvir, sair, acabou, daqui a pouco já me esqueci, não sei nem mais o que foi falado, não. Comece a praticar e você verá a diferença na sua casa. Você verá a diferença no seu ministério, você verá a diferença no seu trabalho. Aquela pessoa que você olha e diz assim, eu não suporto essa pessoa. Quando você começar a ler e a entender, você vai dizer, não, eu amo ela. Eu vou mudar, através dos ensinamentos que eu tenho aqui, eu vou mudar a minha forma e ela vai mudar a dela. Querido, começa a ler as escrituras e começa a praticar tudo aquilo que você ouve. Começa a praticar dentro do seu lar, começa a praticar dentro do teu serviço, começa a praticar e nós veremos a diferença. Porque não seremos somente como um insensato, ouvir por ouvir. Só ouvir, daqui a pouquinho eu já não sei mais, eu me esqueci. Passou alguns momentos, já não me lembro mais. Comece a praticar. Pratique nesta noite aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem uma grande obra na sua vida, na sua família. Jesus, Ele não quer ver o seu lar destruído. Jesus, Ele não quer ver a sua casa em ruínas. Jesus, Ele não quer ver, porque todos nós passamos por provações. Todos nós passamos por tempestades, porque Jesus ele não fez dissensão, ele mostrou na parábola dele que as duas casas passaram pela mesma tempestade. As duas casas passaram pelas mesmas dificuldades. Eu tenho dificuldades, você tem dificuldade, mas aonde você está alicerçado? Aonde eu estou alicerçada? Então que nesta noite o Espírito Santo venha continuar falando aos nossos corações. E que a partir dessa noite nós viemos pedir ao Senhor, se você não tem força, se você não consegue, começa a falar, Jesus me ajuda. Porque eu quero começar a praticar tudo que eu ouço. Jesus me ajuda, porque eu quero mudar, mas eu preciso praticar, Senhor, me ensina. Me sustenta e me dá graça nesta noite. Amém, querido? Se coloca de pé, nós vamos estar orando nesta noite. Vamos falar com o nosso Deus. Entrega a tua família diante do Senhor. Entrega a tua casa. Entrega as suas dificuldades. Essa tempestade que você está passando nesta noite, entrega na mão do Senhor e pede Ele força. Pede Ele para te dar graça. Que o Senhor nesta noite, Ele está aqui para te ajudar nesta noite, amém?